Olá, meus amigos, um bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Estamos aqui novamente para fazer a gravação para vós, relativamente àquilo que temos estado a estudar do livro de Daniel das profecias para o tempo do fim. Reparem na importância destas profecias, nós vamos ver brevemente também alguma relação entre o que aconteceu com a queda da Babilónia e também com o que está escrito no livro do Apocalipse, com a queda da Babilónia espiritual, mística. E hoje vamos então continuar para sabermos continuar o vídeo que estudamos, o conteúdo daquilo que estudámos no vídeo de ontem, relativamente ao escrito na parede, que Daniel foi então interpretar para o rei Belsazar. E o escrito dizia o seguinte, vamos recordar aqui na nossa Bíblia. Ora, só um bocadinho. Daniel, então, diz o seguinte, no capítulo 5 de Daniel, no versículo 25, ontem tínhamos lido, este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ophazim. E a própria Bíblia dá a interpretação, que é muito interessante na Bíblia, é que, apesar de alguns dizerem que a Bíblia é de difícil interpretação, a maior parte do conteúdo da Bíblia dá a interpretação de sonhos, de visões que os profetas tiveram na própria Bíblia. Às vezes, logo a seguir àquilo que foi revelado pelo próprio Deus, noutros casos, em outras partes da Bíblia. Existem sempre relacionamentos entre aquilo que é revelado aos profetas, às vezes noutros locais da Bíblia, dando assim a interpretação da Bíblia, e por isso nós dizemos que a Bíblia se interpreta a ela própria, não é preciso inventarmos nada. Então no versículo 27 disse então o próprio Daniel a interpretação do escrito na parede. Reparem que os próprios sábios que tinham sido chamados antes, provavelmente eles até tinham entendido aquilo que estava escrito, porque afinal estava escrito numa língua que eles utilizavam, que era o aramaico. No entanto, os sábios talvez não quisessem dar a notícia triste que o rei ia receber, mas Daniel não teve problemas com isso e deu-lhe então a notícia relativamente à sua queda. Então dizia o seguinte, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo ocupou o reino, sendo de idade de 62 anos. Reparem que aqui temos a passagem então da cabeça de ouro para o tronco de prata, em que temos a sucessão do reino da Babilónia para o reino da Medo-Pérsia. E temos aqui então a primeira sucessão do sonho dado inicialmente a Nabucodonosor sobre a estátua que nós falámos em vídeos anteriores. Reparem também que aqui neste episódio que acabámos agora de ler, Daniel não se importou muito com o fato de eles o colocarem como terceiro no reino. Primeiro porque sabia que o reino ia terminar. Segundo porque também porque aquilo que lhe iam dar ia valer de pouco para Daniel. De qualquer forma, depois de ele dar a interpretação ao rei, ele recebeu aquilo que o rei lhe quis dar, portanto não foi ingrato e recebeu as coisas que o rei lhe quis dar. Apesar de ele ter dito, como vimos no vídeo de ontem, que não era importante aquilo que ele ia receber. Pois bem, então temos aqui um rei que é, em primeiro lugar, que tinha, em primeiro lugar, ignorado completamente a experiência do seu avô Nabucodonosor. Caso contrário, ele teria-se humilhado como fez o seu antecessor. Em segundo lugar, Belsazar havia usado os utensílios do templo para beber vinho e louvar os seus ídolos.
E Daniel até mencionou a mesma ordem apresentada dos 6 tipos de materiais usados para fazer os ídolos, das sequências, portanto, do ouro, da prata, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra. Em terceiro lugar, o rei também negligenciou a glorificação a Deus, porque ele, ao utilizar estes utensílios, ele glorificou os seus deuses, os deuses aos quais ele adorava. Depois de Daniel indicar todos os erros que o rei cometeu, ele deu a indicação então ao rei que a iniquidade de Deus, que a sua iniquidade tinha passado os limites. E desta forma Deus tinha dado então o reino a outro rei que viria a seguir a ele e de outra nação. Com o exército medo-persa às portas da Babilônia, o rei e os sábios claro que entenderam o significado, como dissemos há pouco, provavelmente entenderam o significado destas palavras, porque estavam escritas numa língua que eles próprios entendiam. Eles não queriam era dar as más notícias ao rei. Mas Daniel não teve problemas com isso e descodificou a mensagem. E neste mesmo dia, o Império Medo-Pérsia secou o rio que passava no meio da cidade da Babilônia, enquanto eles comemoravam em grandes orgias e bebiam o vinho nos vasos do templo. O rei Dario conquistou a cidade e o rei Belsazar morreu. Mais tarde, o seu pai Nabonido também acabou por morrer, apesar de ele ter fugido nesta altura da cidade, ele acabou por se entregar e mais tarde também acabou por morrer. E acaba aqui o vídeo relativamente ao capítulo 5 de Daniel. No entanto, ainda não acabamos com todo o conteúdo. Amanhã iremos o conteúdo sobre este capítulo, porque amanhã iremos ver a relação sobre este capítulo com a queda da Babilônia espiritual. Portanto, não percam o vídeo da manhã. Um bom dia a todos.